Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos gravar aqui mais uma aula de física. Hoje eu vou falar de campo elétrico. Lembrando aí ao pessoal que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like aí, curta aí, comente. A gente vai falar agora de vetor campo elétrico. Bora lá. Eu tenho uma aula gravada de lei de Coulomb, então lá eu falo da interação entre duas cargas. Na verdade, a ideia de campo ela surge com a intenção de justificar a interação entre os corpos à distância. Então surge a ideia de campo gravitacional, de campo elétrico. Então lá, quando a gente fala em campo gravitacional, é justamente para tentar justificar essa interação entre corpos que tenham massa à distância. Se bem que isso aí depois ela vem ser mais bem explicado lá com Einstein, com a relatividade geral, que ele fala da questão do encurvamento, do tecido do espaço, enfim. Mas aqui em campo elétrico a gente vai falar justamente com essa relação de interação entre cargas. Eu tenho cargas que, diferente lá do campo gravitacional, lá eu tenho apenas uma força de atração. No campo elétrico não, nós teremos uma força de atração ou repulsão. Aí eu fiz um esqueminha aqui bem simplesinho, uma representação muito simples de duas cargas, que na verdade eu vou chamar esse Q maiúsculo de carga geradora. Então é como se essa carga estivesse gerando um campo elétrico nas suas proximidades, e o Qzinho seria uma carga de teste. Eu posso fazer uma analogia disso aí com o campo gravitacional. No campo gravitacional, o planeta ele seria a massa geradora do campo gravitacional e nós seríamos uma massa de teste. Ou seja, a massa do nosso corpo, comparada com a massa do planeta, ela é muito pequena, é desprezível. Ou seja, a massa do meu corpo não é capaz de gerar uma interferência no campo gravitacional gerado pelo planeta, por ser muito pequena. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. A minha carga de prova ela vai ser uma carga muito pequena, que ela não vai ser capaz de gerar uma alteração nessa região onde eu tenho uma carga geradora. Então, ela vai servir apenas para perceber a existência do campo elétrico. É como a gente. Se nós não tivéssemos nenhum objeto, nem massa, nada próximo ao planeta, a gente não conseguiria perceber a existência do campo gravitacional, porque esse campo gravitacional ele precisa de uma massa para atrair. A mesma coisa é o campo elétrico, ele precisa de uma carga para gerar uma força de atração ou repulsão. Então, gente, eu coloquei que essa minha carga de prova, Qzinho, ou carga de teste, tanto faz, ela estaria a uma distância Dzinho da minha carga geradora. Ora, o campo elétrico ele pode ser de afastamento ou de aproximação. Então, eu vou representar a distância com as linhas de força, mas veja bem, se a minha carga geradora, se ela for positiva, nós teremos um campo de afastamento. Então, o campo vai estar para cá, certo? Se essa carga geradora fosse negativa, seria um campo de aproximação. E como é? Só que, claro, se o campo está justificando a interação, ou seja, uma força, isso quer dizer que também existe uma força atuando sobre a minha carga de prova. E essa força que vai estar atuando, carga de sinais iguais, se essa minha carga de prova for positiva, vou botar aqui positiva, a força vai ser de repulsão, certo? A força elétrica é de repulsão. Então, percebam a seguinte coisa, nesse caso, se a minha carga de prova for positiva, a força elétrica vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Isso é informação importante. Agora, se nós tivéssemos uma carga de prova negativa, menos Q, certo? A uma distância D também, ou Dzinho, tanto faz. O meu campo elétrico, ele vai mudar? Não. Ele continua sendo um campo de afastamento, porque ele depende de quem? Da minha carga geradora. Então, o meu vetor campo elétrico, ele vai continuar apontando para fora, porque é um campo de afastamento, porque a carga de geradora ela é positiva. Porém, carga de sinais opostos, nós temos uma força de atração, isso a gente já viu. Então a força elétrica aqui vai ser de atração. Observe, nesse caso aqui, como a minha carga de prova ela é negativa,
A força sobre ela tem a mesma direção, percebam que é a mesma direção, porém em sentido contrário ao campo elétrico. E aí você diz, professor, mas isso aí é importante saber? Sim, porque em algumas situações eu posso não ter a identificação da minha carga geradora e ter apenas o sentido do campo elétrico. E a partir do sentido do campo elétrico, eu conhecendo o sinal da minha carga de prova, eu posso definir se a força vai estar no mesmo sentido do campo ou se ela vai estar sentido contrário ao campo. Até aí tranquilo, né? E como é que eu defino esse campo elétrico? O campo elétrico, gente, ele vai ser definido como sendo força sobre carga, força por unidade de carga. Lembrando que são grandezas vetoriais. Assim como a força elétrica é uma grandeza vetorial, o campo também vai ser uma grandeza vetorial. E para definir o módulo desse campo, a gente só substitui. Já que o campo é o módulo da força sobre a carga, eu posso afirmar que essa força ela é dada pela lei de Coulomb, que já tem uma aula gravada de lei de Coulomb, tem exercícios e tudo mais, né? Então, você só substitui, ó, constante, produto das cargas, né? Qzão vezes Qzinho sobre a distância ao quadrado. Tudo isso está dividido por Qzinho. A gente cancela o Qzinho. Então, gente, o módulo do meu campo elétrico, ele vai ser K, carga geradora sobre a distância ao quadrado. Então, percebam que o módulo do meu campo elétrico, ele não depende do valor da carga de prova. Ele não depende dessa carga de teste. Ele depende apenas da minha carga geradora. Ele vai depender dessa carga que está produzindo o meu campo elétrico. Com isso, a gente sabe como calcular o módulo do meu vetor campo elétrico. Tranquilo. Eu sei que é uma grandeza vetorial. Tranquilo também. A gente vai ver logo em seguida como representar geometricamente esse campo, já que a gente não consegue enxergá-lo, mas eu posso usar uma forma de representação que nós chamamos de linhas de força para visualizar, para mais ou menos imaginar como é o comportamento desse campo elétrico. Vai falar das linhas de força. As linhas de força, lá na verdade, são uma forma de representar geometricamente o campo elétrico. Então, o campo elétrico a gente não consegue perceber. Existem alguns experimentos que você consegue obter esse campo, né, através, tem o da cuba eletrolítica, que você consegue medir, ter uma noção mais ou menos desse desenho dessas linhas de força, através das superfícies equipotenciais. Eu não vou chegar a falar das superfícies equipotenciais por enquanto, mas as superfícies equipotenciais elas são perpendiculares a essas linhas de força. É uma maneira experimental de você conseguir desenhar, estimar como é o comportamento. O experimento é muito simples. Faz uma cuba eletrolítica, coloca 2 eletrodos mais ou menos, ou um, e aí você começa com um multímetro, um voltímetro, você vai vendo os pontos onde a DDP é nula, quer dizer que tem o mesmo potencial, e você vai estimando as linhas de força. Enfim, é uma forma da gente representar. Agora, aqui eu tenho um desenho das linhas de força, uma representação, e aí perceba o seguinte, ó, se eu tivesse uma carga só positiva, é como se as linhas fossem um campo de afastamento. Quer dizer o quê? As linhas de força estão saindo, é como se o campo elétrico estivesse saindo da carga, quando eu tenho uma carga positiva. Caso a carga for negativa, eu tenho um campo de aproximação, né? Como se as linhas de força estivessem entrando na carga. Então a gente fala que é um campo de aproximação, um campo de afastamento. Aqui são duas cargas isoladas, mas se nós tivéssemos duas cargas, uma positiva e uma negativa, interagindo, essas linhas estariam saindo da positiva e entrando na negativa. Só uma observação, imagine que são cargas geradoras. Nesse instante eu falei de uma carga geradora e uma carga de prova. Aqui não, tem duas cargas geradoras que estão interagindo e por isso elas influenciam todo o campo elétrico. Então eu teria a carga saindo da positiva ou da negativa. Está tudo alinhadinho, bonitinho, porque eu fiz uma suposição de cargas aproximadamente iguais.
Se uma carga fosse maior que a outra, isso aqui estaria meio distorcido. Aqui, gente, eu tenho duas cargas de sinais iguais. Como são positivas, as linhas estão divergindo dela, né? Então, existem algumas propriedades das linhas de força que são importantes. Uma delas é que essas linhas elas não devem se cruzar, elas não se cruzam nunca. Claro, se você tiver duas linhas se cruzando, como é que eu vou definir direção e sentido? Mas afinal, falei de direção e de sentido, então para que servem as linhas de força? Para representar o campo elétrico. E o que é o campo elétrico? É uma grandeza vetorial, que tem módulo, direção e sentido. Então, as linhas de força vão representar a intensidade do campo, a direção e o sentido. A intensidade vai ser simples. Na região em que as linhas estiverem mais próximas, mais juntas, o campo ele é mais intenso. Então, olhando para as linhas, onde eu tiver um local que as linhas estiverem mais aproximadas, mais juntas, né, mais denso, como se tivesse uma quantidade maior de linhas, quer dizer que eu tenho um campo mais intenso. Porém, para saber direção e sentido, a gente vai dizer que essas linhas elas vão ser tangente, o campo elétrico será tangente às linhas de força. E quando eu falo tangente, mesmo que seja uma direção, uma linha curvilínea, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a direção radial, a direção do raio dessas linhas. Então uma curva ela tem um raio e uma tangente ela toca em um único ponto, porém ela forma um ângulo de 90 graus com a direção desse raio. Então isso é uma linha tangente e o sentido está dado pela setinha, a gente que está apontando para a direita, então o campo estaria nesse sentido. Aqui é a mesma coisa, ó. O campo elétrico tangente à minha linha. Então isso é a representação do meu vetor campo elétrico, através das linhas de força. E essas linhas, claro, elas não se cruzam, porque se elas se cruzassem, imagine eu tivesse duas linhas se cruzando, nós teríamos uma tangente nesse sentido e uma tangente aqui. Então a gente não teria como definir qual era o sentido do meu campo elétrico. Por isso que eu posso afirmar que as linhas elas não se cruzam. Então, gente, basicamente essa aqui é a nossa representação de linhas de força. Eu vou mostrar agora, logo em seguida, mais uma forma de representar, que é bem simplesinho, que é o campo elétrico uniforme, que a gente vai usar bastante, inclusive em algumas questões que eu vou fazer ainda nessa aula de hoje. Aí eu vou falar agora de uma representação para um campo elétrico uniforme. A figura ficou um pouquinho torta, né? Ficou 100%, mas imagine que eu tenho uma placa com a distribuição de cargas positivas e uma placa com distribuição de cargas negativas, e essas cargas têm a mesma quantidade, certo? E aí nós teremos um campo uniforme. Uniforme dá a ideia, gente, de uma coisa que está comum, está constante, não está mudando. Então, um campo que ele não varia. Então, qualquer local, o meu campo elétrico ele vai ser o mesmo. Beleza. E aí nós colocamos duas cargas de prova aqui, Qzinho. Uma carga Qzinho positiva e uma carga menos Qzinho, certo? Então o que é que acontece? Como eu falei no instante, quando as cargas são positivas, elas vão ter a força elétrica sobre ela, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Quando é negativa, mesma direção, sentido contrário. Então aqui, de cara, eu posso ver que a minha força elétrica na carga positiva vai estar apontando para baixo, porque ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do meu campo elétrico. E já a carga negativa, a força vai estar contrária ao campo elétrico, certo? Pronto. E aí, gente, é uma coisa que é importante, né? Quando a gente for representar em algumas questões que eu envolva um campo elétrico uniforme, a gente vai partir daquela primeira definição, onde o campo elétrico é dado por força sobre carga. Então, quando eu quiser descobrir a força, em algumas questões ele vai dar o valor do campo elétrico uniforme e você vai colocar esse aqui, passar multiplicando. Então, a força elétrica vai ser a carga
vezes o campo elétrico. Então tem situações que nós precisaremos usar essa definiçãozinha aqui. Então perceba que é bem simplesinho. Representa um campo que tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade em qualquer dos pontos. Isso é o que nós chamamos de um campo elétrico uniforme. Então, a partir disso aqui, a gente vai fazer algumas questõezinhas envolvendo o campo elétrico para a gente finalizar essa aula de campo elétrico. Então, pessoal, eu coloquei uma questãozinha aqui, eu não botei enunciado, mas eu vou dizer mais ou menos as condições. Imagine que eu tenho um campo elétrico uniforme. Eu não estou colocando enunciado, mas estou afirmando que é um campo elétrico uniforme. E eu abandonei uma partícula de massa 2 mg e carga 2 microcoulombs nesse campo elétrico. Certo? Então, eu vou considerar algumas coisas aqui, que não estão no enunciado, mas se tivesse enunciado seria como? Considere um campo elétrico uniforme, e sendo a força elétrica a única força atuando sobre essa carga, encontre a aceleração dessa partícula. Beleza, então eu estou considerando que não temos outras forças atuando, ou que as outras forças que atuam são insignificantes comparado com a força elétrica. Então, por exemplo, pode ter força-peso? Sim, está no campo gravitacional, mas quando a força-peso ela for muito pequena comparada com a força elétrica, a gente despreza, certo? Então, mais ou menos, são essas as considerações. Então, bora lá. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Para quem não lembra, o pessoal do terceiro ano que não está lembrado tal, vá lá, volta aí no canal. E eu fiz uma aula ontem falando das leis de Newton. Então eu falo da segunda lei, primeira e segunda lei, faço uma outra aplicação. Então com essa aula aí de leis de Newton, de dinâmica, aula 1 de dinâmica, você consegue lembrar disso aqui. Então é muito simples. Eu quero saber a aceleração dessa carga. Eu sei que, como essa carga de prova ela é positiva, a força elétrica sobre ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do meu campo elétrico, certo? E nós vimos também que essa força ela é igual a Q vezes E. Isso eu falei na estante, falei ainda nessa aula. Então, gente, para eu encontrar a minha aceleração, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, em que força resultante é massa vezes aceleração. E aí eu vou somar as forças. Como eu falei para vocês, eu não botei no slide, mas eu afirmei que nós estamos considerando apenas a atuação da força elétrica, logo eu posso então afirmar que a força resultante vai ser a força elétrica, que é igual a M vezes A. Aí fica fácil, né? Quem é a força elétrica? Q vezes E. Então a carga de prova vezes o campo elétrico, que é o campo elétrico uniforme, que é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Então não tem muita coisa não. A única coisa que você vai ter que lembrar é que eu preciso, se eu estou trabalhando em newtons por coulomb, isso quer dizer que nós estamos trabalhando dentro do Sistema Internacional de Unidades. E se está no Sistema Internacional de Unidades, a massa ela precisa ser dada em quilogramas. Então você vai lembrar, 1 mili equivale a 10 a menos 3. Toda vez que aparece 1 mili é 10 a menos 3. E 1 grama, gente, 1 quilograma representa 1000 gramas. Então, 1 grama é 1 quilograma dividido por 1000. Ou seja, 10 a menos 3 quilogramas. Então, isso aqui é 10 a menos 3 quilogramas. Certo? Então, na minha massa vai ser 2, conserva a base, somos os expoentes, né? 10 a menos 6 quilogramas. Agora é só fazer aqui, ó. A carga ele deu 2 microcoulombs, então 2, lembrando que 1 micro equivale a 10 a menos 6, né? Então, 10 a menos 6. O campo elétrico ele deu que é 200. E a massa que nós achamos aqui, 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas, né?
vezes a aceleração. Eu já poderia simplificar logo direto aí, se você quiser, mas para os alunos às vezes fazem alguma confusão, vou falando devagarzinho. Não vou multiplicar não, vou manter isso aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6 vezes 200 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Eu não multipliquei, gente, por uma questão puramente didática, né? E para facilitar o entendimento, ó. Eu posso cancelar o 2 com 2, 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Então a minha aceleração, ela equivale a 200 metros por segundo ao quadrado. Então é tranquilinho, né, gente? Não é uma questão que envolve grande dificuldade. A única coisa que nós aplicamos foi a ideia do campo elétrico uniforme e nós aplicamos a segunda lei de Newton para resolver. Então é uma coisa muito simples. Lembrando das conversões, né, da transformação, que eu dei miligrama, nós passamos de miligramas para quilogramas. Então, é lembrar que 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas e 1 mili é 10 a menos 3. Então, 2 miligramas equivale a 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. E aí a conta ficou bem simplesinha. Então, vamos fazer mais uma questãozinha para a gente fechar essa aula. E provavelmente vou gravar uma próxima aula com energia potencial, trabalho da força elétrica, diferença de potencial e tal, para a gente fechar a parte de eletrostática e vocês já terem um feedback bom. E em breve vou estar gravando umas revisões para o Enem. Então fiquem atentos aí no canal, as notificações, acione o sininho para você ter acesso às notificações do canal. Então eu quero gravar algumas revisões para o Enem, resolver questões do Enem, a gente aplicar, falar de algumas teorias, alguns conceitos bem legais para você ficar bem atualizado aí. Valeu, galera. Pronto, rapaziada, vou fazer mais uma questãozinha para nós finalizarmos nossa aula de hoje. Essa questão é o seguinte, mais uma questão que eu não botei enunciado, mas se liga aí. Imagine que nós tenhamos uma partícula eletrizada com carga de menos 4 microcoulombs, uma carga negativa, e ela precisa ser colocada em equilíbrio em um campo elétrico uniforme E. E aí eu não defino qual é o módulo desse campo elétrico. Então na questão aí, que não tem enunciado, eu quero determinar o módulo do meu campo elétrico. Para que essa carga, para que essa partícula eletrizada de massa 8 miligramas e carga menos 4 microcoulombs, em um campo gravitacional de aceleração 10 metros por segundo ao quadrado, para que ela fique em equilíbrio. Pronto, é só isso aí. Se ela vai ficar em equilíbrio, gente, quer dizer que se nós aplicarmos a segunda lei de Newton, onde força resultante é massa vezes aceleração, eu posso afirmar que essa resultante vai ser igual a zero, porque não terá aceleração, certo? Então, quais são as forças aqui? A força peso, ela vai apontar para baixo. Peso. E eu tenho uma carga elétrica negativa no campo elétrico. Então nós vimos no instante que quando a carga de teste ela é negativa, a força elétrica sobre ela vai ter sentido contrário ao campo elétrico. Então vai estar apontando para cima. Então nós teremos uma força elétrica contrário ao campo elétrico. Logo, se eu adotar um sentido qualquer aqui, então seria ou para cima ou para baixo, tanto faz. Vou botar para cima. Tanto faz. Vai ficar força elétrica menos peso igual a zero. Então a força elétrica vai ser igual ao peso. Isso é a condição necessária para que essa carga ela fique em equilíbrio. Pronto. E o que ele quer saber na questão? Qual seria a intensidade desse campo elétrico necessária para mantermos esse equilíbrio? Aí você vai fazer, ó, a força elétrica nós vimos no instante, que é Q vezes E, que é igual a massa vezes a gravidade, que é a força peso. Isso aí tem na aula de dinâmica, que eu já falei no instante, você pode dar uma acompanhada lá. Aula 01 de dinâmica, lei de Newton. Aí você quer saber o módulo do campo, né, gente? Então o campo elétrico ele vai ser igual a mg sobre Q. Pronto. Tenha muito cuidado, pessoal, com decorar essas fórmulas, porque vai depender da questão específica.
Se na questão ele dissesse que essa carga estava em movimento, estava acelerada, já era diferente, nós teríamos uma aceleração diferente de zero, eu já não poderia fazer isso aqui. Agora aqui ficou fácil, né? Só substituição. O módulo do meu campo elétrico, a massa ele deu, que é 8 miligramas, e a gente já viu como transforma, né? 1 milha é 10 a menos 3 e 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Isso equivale a 8 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Fizemos isso na estante. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 6. O campo gravitacional está nas proximidades da Terra, ele considerou 10. Lembrando que esse valor não é sempre constante, né, gente? Vai depender de onde está e do planeta que se encontra. E a carga, menos 4 microcoulombs. Lembrando, eu preciso colocar esse sinal de menos? Não. O sinal de menos já me serviu para indicar o sentido da minha força elétrica, então não preciso colocar. Aí você vai colocar apenas o módulo, que é 4 micro, 4 vezes 10 a menos 6. É a continha, né? Você vai fazer, ó, pode cortar o 10 a menos 6, 8 dividido por 4 dá 2. Então, o módulo do meu vetor campo elétrico vai ser 2 vezes 10, 20 newtons por coulomb. Então, isso aqui, gente, é o campo elétrico que eu estou procurando. Então, percebam que é uma questão bem simplesinha, não envolveu muitas informações. Vou deixar vocês darem uma olhada aqui, dá uma pausa, tira um print, quem quiser copiar. Os meus alunos aí que vão fazer atividade também avaliativa, vou poder usar aí. E, enfim, com isso nós finalizamos essa aula de campo elétrico. Eu devo estar gravando mais uma aula de exercícios aí para a gente aplicar. E para vocês que não são inscritos no canal, lembrando aí, se inscrevam, deixe seu comentário se gostaram da aula, alguma sugestão. Aquele abraço e fiquem em paz.